programa de hoje, conversaremos com o professor Alexandre Nunes, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Ele fala sobre a importância dos Jogos Paralímpicos. E com Marcelo Hayashi, professor da Universidade Federal do Sergipe. Ele fala sobre o início dos Jogos Paralímpicos e sobre o movimento esportivo para pessoas com deficiências. Confira. Em que momento e circunstâncias surgiram os Jogos Paralímpicos? Os Jogos Paralímpicos surgiram num momento bem pós-guerra, né? Dos combates das grandes guerras mundiais, os países envolvidos nesses embates tiveram que se preocupar justamente com a reabilitação dos ex-combatentes de guerra, né? Principalmente para tentar reabilitá-los para o mercado de trabalho e também para reinseri-los dentro da sociedade, né? Então esse foi um grande movimento que ganhou mais repercussão em função das grandes guerras, né? Marcelo, fala um pouquinho mais sobre o movimento esportivo para pessoas com deficiências. O movimento esportivo para pessoas com deficiência ele não é novo, né? Ele vem desde 1924, com a criação dos primeiros jogos chamados Surdo-Olimpíadas, né? A Deaf Olympics, hoje chamada Deaf Olympics. Com a realização dos Jogos de Paris, eles aproveitaram o movimento para tentar construir um movimento próprio, porque eles não se consideram deficientes. Então, eles conseguiram construir um movimento e de 4 em 4 anos, no mesmo sistema, no mesmo modelo, com várias modalidades. E o Brasil está construindo esse mesmo movimento através da Confederação Brasileira de Surdos, né? E por que esse movimento esportivo para pessoas com deficiência? Que todo mundo acredita que Jogos Paralímpicos são para todas as pessoas com deficiência. Ela abarca mais a questão da pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual e um pouco, especificamente só na natação, da deficiência intelectual. Então, eles, por conta da difícil classificação de quem é elegível ou não elegível para praticar alguma modalidade, eles criam o seu próprio movimento também, que é a Special Olympics, muito referenciado pelo movimento olímpico, e sendo considerado a Special Olympics a única entidade no mundo a poder utilizar o termo olímpico. Então, em todas as competições em marcas e produtos da Special Olympics, elas são a única no mundo que pode usar o termo Olympics. Então, existem esses 3 movimentos, né? O movimento dos surdos, o movimento dos intelectuais e o movimento dos físicos e visuais, né? Então, algumas pessoas têm dificuldade de entender, porque acham que tudo é esporte paralímpico, né? E acaba que o esporte paralímpico ele ganha a sua repercussão, é o segundo maior mega evento esportivo no mundo, perde apenas para os Jogos Olímpicos, né? Porque, na verdade, ele é grande como os Jogos Olímpicos, mas perde pela questão do volume. Então, multiesportivo, os Jogos Paralímpicos é o segundo maior grande evento no mundo, né? As pessoas não têm muito conhecimento, não entendem muito bem o movimento do esporte paralímpico, do esporte para pessoa com deficiência. Quanto mais divulgação tiver, é melhor. E até citar uma pesquisa que a gente ouviu recentemente, perguntam, né, quem gostaria de ir para os Jogos Paralímpicos? 90% das pessoas falam assim, você vai aos Jogos Paralímpicos? 90% das pessoas dizem que não vão aos Jogos Paralímpicos. Então, da mesma forma que a pessoa quer ver, mas a pessoa não vai. E aí, por que não vai? Porque os ingressos são muito caros. Ou seja, a pessoa não sabe nem ainda do que se trata, mas já fala de cara que é caro e que não é possível ir, que não tem condição, sendo que, muito pelo contrário, né? Os Jogos Paralímpicos é muito mais barato. Hoje a gente consegue ingressos para grandes atletas paralímpicos, né, que vão estar aparecendo lá por R$15, né? Então não é do preço, né, e o valor do ingresso, né, e sim é pela questão da ideia de se vislumbrar aquele esporte, né? Mas acho que é interessante de se falar sobre o esporte paralímpico, aproveitar um momento, né? Mas se você for ver a mídia toda cobre os Jogos Olímpicos e pouca é a divulgação para os Jogos Paralímpicos. Sim, em geral são só os canais específicos de esporte que acabam dando uma cobertura mais aprofundada sobre os Paralímpicos, né? Exatamente. Em geral as emissoras abertas ou, enfim, os grandes veículos acabam dando mais ênfase nos Olímpicos mesmo. Porque se você for analisar os jogos e a competição em si, os Jogos Olímpicos ele está perdendo um pouco dessa questão do jogo pelo jogo. Virou mais um mercado, né? E resultado, e dinheiro, e doping, e desafio, e recorde, enquanto que o Paralímpico não, acaba que você vê mais a questão do jogo, da participação,
do prazer do cara estar ali disputando. E a medalha vira uma consequência, obviamente, do desempenho dele. Então, se ele se treina, se dedica, ele consegue obter o seu resultado. Que mais que a medalha, é mais ele ter ali a superação daquele objetivo dele, que é por uma perna, por um braço, por uma deficiência visual ou sensorial, ele consegue atingir o que, de repente, eu e você não conseguimos, tendo as pernas, os braços, enxergando. Tu diria que aquele lema do Barão de Coubertin é muito mais aplicado no Paralímpico do que no Olímpico hoje em dia. A pessoa com deficiência, o atleta com deficiência ainda tem a deficiência como uma limitação que já é bem antiga, né? Dessas questões de ele tem que se superar a cada dia. Então, superar um tempo para ele é besteira, porque ele tem que superar toda a questão da acessibilidade, da mobilidade, da dificuldade de se sustentar e de se saber pertencente no mundo, né? Então, acho que é bem essa dificuldade, né? Qual a importância de um evento como os Jogos Paralímpicos, tendo em vista questões como a inclusão, a superação, a aceitação dos diferentes, que fazem parte desse espírito olímpico? Eu acredito que tanto os Jogos Olímpicos quanto os Jogos Paralímpicos, eles desempenham um papel importante na divulgação das atividades esportivas como uma questão de saúde e chamam atenção para a comunidade, tanto para a comunidade dos ditos normais, quanto para os meninos que têm alguma deficiência, de que eles podem participar de eventos de todos os níveis e mesmo com a sua, no caso do Paralímpico, com a sua deficiência, eles terem performances destacadas. Eu acho fundamental que essa divulgação seja feita nesse nível e parabenizo a vocês pelo programa, porque é justamente isso que a gente precisa. A gente usa lá os ídolos dos esportes para usar como modelo e a partir daí trabalhar com a massificação. Esse projeto que a gente desenvolve aqui, por exemplo, com o judô, entre eles nós temos um grupo de deficientes visuais, tem esse tipo de objetivo. É muito provável, ou melhor, é pouco provável que algum deles vá nos próximos Jogos Olímpicos. Mas isso não importa. O que importa é que eles, em função dessa ideia que se perpetua e se divulga na grande mídia, a gente consegue fazer com que mais gente venha participar. Nesse caso aqui é um esporte de combate, o judô, né? Mas nas outras modalidades também. E de maneira que eles vêm praticando as modalidades, eles atingem objetivos de saúde e de inclusão na sociedade. E tem um aspecto também que é importante, que só quem trabalha com atletas que tem esse tipo de peculiaridade, que se dá conta, é que eles não se acham deficientes ou com problemas, eles são atletas. E os desempenhos deles são significativos. Quais os maiores desafios de treinar essas pessoas com deficiência? Bem, são muitos desafios. O primeiro é a gente ultrapassar a barreira de compreender como é que aquelas pessoas convivem com um tipo de deficiência. Eu, por exemplo, eu sou um treinador de judô. Eu trabalho há muitos anos com crianças, adolescentes e alto rendimento. Então, minha primeira dificuldade foi a barreira de trabalhar com um tipo de deficiência que eu não conhecia. Eu trabalho com deficientes visuais, com cegos e deficientes visuais, e eu enxergo. Então, por mais que tu faça cursos e estude as questões, somente na prática que tu vai ter algumas vivências que vão te mostrar como é que eles esperam ser tratados, como é que tu tem que te portar, né? E adequar o teu ambiente. Por exemplo, esse ginásio é o nome de um professor nosso que já se aposentou e faleceu recentemente, o professor Bugre Luciano. Ele é um ginásio excelente para trabalhar. No entanto, se tu observar em volta, vai ver que tem muitos objetos, muitos obstáculos. Para os meus deficientes visuais, eu obrigatoriamente tenho que criar uma sistemática em que essas coisas não mudem de lugar. Vocês hoje, por exemplo, que são um obstáculo, que eles não estão acostumados. Eles sabem que eles entrando da porta, dando 10 passos à esquerda, tem 15 passos, tem uma porta que entra para a salinha da pesagem, e em frente tem um armário, e se eles forem à direita, eles vão entrar dentro do tatame, e aí eles têm uma área de 14 por 30 liberada. Eles sabem isso, porque eles não enxergam. Se eu mudar um banco de lugar, eu derrubo eles. Então, esse tipo de atenção que a gente tem que ter com todos os deficientes, nesse caso, deficientes visuais, ele é uma primeira barreira que a gente precisa enfrentar. Como se percebe a contribuição das práticas esportivas na vida desses deficientes, desses atletas, né? Com que conceito de participação, superação
pode-se dizer que eles trabalham? Bem, em primeiro lugar, essa é uma pergunta boa de fazer para um deles. Só eles respondem isso com muita propriedade. Mas como eu já tenho alguns entrevistados, alguns alunos meus fizeram pesquisas com eles, usando como produto da sua pesquisa as histórias de vida, eu posso te contar o que eu já ouvi deles. Assim, eles têm vários níveis, vários graus, e cada um deles tem uma história diferente. Então, por exemplo, eu tenho um rapaz já, um jovem, que ele não vinha para o treino porque ele tem medo de ir na parada do ônibus. Ele é cego, ele é B1, ele não enxerga nada. E lá pelas tantas tinham outros menores, até menores de idade, que vinham, e esse não vinha. Então, eu perguntei, por que tu não vem? Se os outros menores vêm para a parada, e tu não vem para a parada do ônibus. É porque eu tenho medo, porque eu estava numa parada, tomei 6 tiros e fiquei cego. Então agora eu tenho medo. Quer dizer, ele estava coberto de razão para não vir. Eu é que não conseguia entender por que ele não vinha. O que eu queria era o meu atleta aqui, eu quero o meu atleta competindo. Então esse tipo de dificuldade é muito grande. E tem outras coisas que são interessantes, a gente participa de eventos de nível nacional e até internacional. Então no último evento nacional, que foi no Rio de Janeiro, foi lá na Escola de Educação Física do Exército, a gente levou toda a equipe, foram 14 atletas, é uma parceria que a gente tem com a SERGS. É o nosso projeto, que é um PROEST, que é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, com apoio do Ministério da Educação, juntamente com a SERGS, que também tem um projeto, em parceria com a gente, e nós atendemos todos os cegos do Rio Grande do Sul, que têm interesse em praticar esse esporte. E a gente levou, e para quase todos eles, para a maioria deles, era a primeira vez que iam ao Rio de Janeiro. Então eles foram lá para competir, saíram bem, ganharam suas medalhas, ganhamos alguns troféus importantes, fomos campeões da categoria de iniciantes, mas para eles foi ir ao Rio de Janeiro, ficar ao lado do Pão de Açúcar, que é onde é a Escola de Educação Física, coisas que eles nunca tinham visto, E para alguns que têm doenças que vão prejudicando a visão, que eles não são totalmente cegos, mas vão ser em breve, foi talvez a última oportunidade de ver, por exemplo, o Pão de Açúcar. Eles queriam muito ver o Cristo, então esse tipo de atividade proporciona para pessoas que normalmente talvez não tivessem essa possibilidade. Muitos meninos são pobres, a maioria deles nível socioeconômico baixo, coisas que só o esporte pode proporcionar, independente de ter deficiência ou não. Mas para os deficientes é mais significativo. Eles foram até a praia, na Praia Vermelha, ali a praia do Forte São João. Então é um lugar também que para cegos é um lugar legal, porque tu diz assim, agora aqui vocês podem deixar as bengalas porque não tem obstáculos, é só areia. Quando tiver o primeiro obstáculo vai ser água, vocês vão sentir. Aí eles ficam livres, correm sozinhos por ali até chegar na água, entendeu? São oportunidades muito interessantes e muito bacana ouvir os depoimentos deles, assim. Mesmo os que são totalmente cegos. Eles param na beira da praia, observam e dizem, nossa, que praia bonita, professor, que lugar bacana, porque eles sentem o cheiro do mar, eles ouvem as ondas batendo e eles veem a beleza do jeito deles.